Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, estou aqui na Escola do Padeiro e Confeiteiro e vamos fazer uma receita muito legal. Primeiro falar um pouquinho da escola. A Escola do Padeiro e Confeiteiro fica localizada em Vinhedo, 60 quilômetros aí de São Paulo, muito bem localizada, perto da rodoviária e também perto do aeroporto de Viracopos. Eu recebo alunos aqui no Brasil inteiro, temos hotéis, pousadas bem pertinho da escola. Então é uma cidade bem tranquila, então fica um convite para vocês. E hoje vou ensinar um pão muito legal para vocês, um pão rústico com grãos ancestrais. Depois eu vou explicar um pouquinho o que são esses tipos de grãos ancestrais. Um pão especialmente para o Dia Mundial do Pão, o pão que une as pessoas, especialmente para o Padacon. Olá pessoal, aproveite aí, se inscreva no canal e também aperte no sininho para receber todas as novidades do site do Padacon e também segue a gente aí no Instagram, nas redes sociais, Padacon, não fique de fora das novidades. Bom, para esse pão rústico aí de grãos ancestrais você vai precisar 1,5 kg de farinha de trigo, uma farinha de trigo aí com um W, né, a força da farinha acima de 300 de preferência, para você consiga um pão com uma hidratação maior e também um sabor. Você vai precisar também farinha de sarraceno, 200 gramas, vai trazer um sabor, uma coloração muito legal para esse pão. Fermento, eu vou usar o levain duro, 550 gramas, o levain então um levain mais firme, que vai trazer acidez e ajudar na textura também do nosso pão. A água, aproximadamente 1 litro, vai depender da força da sua farinha, o quanto de hidratação ela precisa. Um mix de grãos ancestrais, eu vou utilizar quinoa e amaranto, quinoa preta e vermelha, 250 gramas, depois você hidrata um pouquinho de água, deixa ela hidratando e vou utilizar o fermento biológico para dar um start, é opcional, aproximadamente 3 gramas. E sal, 35 gramas para ajudar na fermentação e no sabor. Como vamos utilizar levain duro, farinha de sarraceno, a quantidade de sal é um pouquinho maior do que 2% para dar mais sabor para o nosso pão. Bom, vamos iniciar o preparo da nossa massa do pão rústico de grãos ancestrais, um pão muito saboroso, especialmente para o Dia Mundial do Pão. Então, a primeira parte, eu vou adicionar aqui a farinha de trigo na nossa masseira. Falando uma farinha de trigo sempre de boa qualidade. Eu utilizo uma farinha com W aí acima de 300, que é a questão da força. Outro ingrediente muito interessante que eu vou utilizar é a farinha de sarraceno. Essa farinha, tá vendo a coloração dela? Ela é muito saborosa. É uma farinha muito consumida, principalmente na Rússia. E algo interessante sobre, apesar de ser chamada de farinha, ela não é um grão, ela é uma semente, tá? Mas ela é considerada como uma farinha, então é muito utilizada na França para fazer o crepe. O crepe, aquele crepe mais escurinho, é feito com a farinha de sarraceno. Eu vou adicionar a farinha de sarraceno. Claro, mas muitas pessoas perguntam se pode substituir a farinha de sarraceno. Você pode utilizar uma farinha integral, uma farinha de centeio, mas procure a farinha de sarraceno, tenho certeza que você vai gostar. Vou adicionar o sal. Como estamos utilizando aqui o levain duro, farinha de sarraceno, a porcentagem é um pouco maior do que 2%, que é o ideal para pão. E vou utilizar o fermento biológico seco apenas para dar um start. E esse pão está pronto em um dia, mas se você não quiser utilizar o fermento, você pode retirar e fazer o processo de um dia para o outro. Depois eu vou explicar mais sobre esse processo. Vou adicionar o levain duro. Ela é bem firme, né? Uma massa bem firme, ele vai trazer mais acidez para o nosso pão, além também de ajudar no volume. E eu uso para pães rústicos o levain duro e não o líquido. O líquido é um levain mais lácteo e o levain duro ele é mais acético, então vai deixar o nosso pão mais azedinho e mais saboroso. Vou adicionando a água aos poucos, vou reservar aproximadamente 10% para adicionar depois da massa atingir o ponto de véu. E vou deixar bater em velocidade lenta por 10 minutos até ficar uma massa bem lisa, começar a desenvolver o ponto de véu, aí sim vamos passar para a segunda velocidade. Bom pessoal, a massa
Já bateu por aproximadamente 10 minutos em primeira velocidade, já está começando a atingir o ponto de véu, ó, principalmente em velocidade lenta. Eu reservei um pouco da água. Vou aumentar a velocidade da batedeira, aí na sua batedeira segunda, na maceira, segunda velocidade, e vou adicionar essa água em pontos de fio aos poucos até essa massa incorporar o restante da água para uma massa lisa em ponto de véu, em velocidade alta e adicionando em pontos de fio. Bom, a nossa massa pronta, pessoal, tá vendo? Já aqui fica mais fácil, ó, bem elástica, bonita e bem hidratada. Aí a hidratação vai depender muito do tipo da sua farinha. E eu vou mostrar agora os grãos que eu vou utilizar. Vou utilizar essa aqui, a quinoa preta. É um produto que hoje você já encontra em zonas cerealistas, em mercadões. Quinoa vermelha. E o amaranto, é esse grãozinho aqui, ó, mais clarinho. O que eu fiz com esses grãos? Eu fiz o soco, que é hidratar ele na água. Você pode deixar ele hidratando por até 12 horas na água. Ele vai absorver a umidade da água. É importante isso, porque como são grãos, se você adicionar ele seco na massa, ele vai absorver toda a umidade da massa. Então, você adiciona os grãos aqui hidratados. E por que grãos ancestrais? Esses grãos, eles não foram mudados geneticamente. Muitas pessoas não sabem. Hoje a indústria da panificação, as padarias, vem utilizando muito esses tipos de grãos ancestrais. Então, quinoa, amaranto, tem vários outros tipos de grãos também. Ele não foi mudado geneticamente. Então, ele tem o mesmo valor nutricional de antigamente. Então, ele é um grão puro e tem um alto valor nutricional, tem vários tipos aí de nutrientes, fazem muito bem à saúde. Então ele é um pão muito nutricional aí para pessoas que querem fazer dietas. É um ótimo pão, então esse é um pão muito especial que eu preparei para vocês. Vale muito a pena você pesquisar cada tipo dos grãos, procurar aí na internet, pesquisar um pouquinho mais o que é esses grãos ancestrais, porque não é coisa que a mídia vem utilizando não, realmente são grãos que têm um valor nutricional muito bom. Então vou adicionar ele aqui já hidratado na massa, um pouco de água, e você pode deixar ele por até 12 horas ou de um dia para o outro aí hidratando. E vou misturar agora em velocidade lenta. É importante misturar em velocidade lenta para você não triturar também aí os grãos. Então, aproximadamente 1 minuto até homogeneizar bem todos os grãos junto com a massa. Bom, massa pronta, eu vou colocar numa caixa já untada, tá? Um spray aqui unta a forma, e vou colocar a massa para vocês verem como que é a textura. É uma massa um pouquinho mais mole, então você pode ir controlando a hidratação aí dependendo do tipo de farinha que você for utilizar. Eu sempre gosto de utilizar água na mão para poder trabalhar com a massa, nada de ficar passando óleo e tudo mais, porque é um pão de fermentação natural, um pão de grãos ancestrais, então é importante você trabalhar nada de produto aí oleoso. Eu vou fazer a dobra, então vou esticar a massa, ó, fazendo essas dobras para poder incorporar ar na massa. Olha que massa bonita e fácil de trabalhar. Então, vou fazer essas dobras e vou deixar essa massa descansando por 1 hora. Na metade da fermentação, ou seja, depois de 30 minutos, eu vou repetir esse processo de dobras. Eu vou vir aqui e vou repetir esse mesmo processo depois de 30 minutos e vou deixar por mais 30 minutos, totalizando 1 hora de fermentação para depois poder voltar a trabalhar com essa massa. Bom, depois da nossa massa fermentada, eu vou mostrar para ver como que ela fica. Parece frágil a massa, né? Porque é uma massa bem hidratada, é que você consegue ver toda a fermentação. É importante esse descanso de 1 hora em caixa, crescer em bloco, como a gente fala. Então agora eu vou virar essa massa na mesa, claro, com bastante farinha de trigo, para a massa não grudar, porque é uma massa bem hidratada. Então eu vou colocar agora um pouco de farinha sobre a massa para poder dividir ela.
Então você pode dividir do tamanho que desejar. Como é um dia mundial do pão, vou fazer dois modelos bem diferentes um do outro. Então um pedaço, aliás, vou cortar alguns pedaços com 500 gramas cada. Vou medir aqui, pesar, 18, mais um de 500 gramas. E vou cortar outros pedaços com 300 gramas e outro com 100 gramas. Então vai dar um pão de 400 gramas, porque esse pedaço de 100 gramas depois eu vou abrir como se fosse um disco de pizza para poder envolver a massa passada nos grãos. Então 300 gramas e outro de 100 gramas. Aí você pode fazer vários formatos, modelo de filão, então eu posso fazer um modelo de filão para vocês verem o resultado final do pão. Aí depois que eu dividir esses pães, eu vou fazer a pré-modelagem. Então, a massa dividida, vou bater bem delicadamente para manter todas as bolhas de ar, toda a fermentação dentro. E vou fazer a pré-modelagem, que é bem simples. Então, primeira, segunda, puxo um pouco e vou deixar fermentando por 20 minutos para depois continuar e modelar os pães. Então é importante esse descanso de 20 minutos, que é a pré-modelagem. Somente para massas bem hidratadas, massas de fermentação natural, esse descanso faz toda a diferença. Bom, depois do descanso de 20 minutos da massa, é muito importante esse descanso da pré-modelagem, eu vou modelar o primeiro pão. Vou fazer o formato de uma rosca primeiro. Vou bater um pouco na massa, sem muita força, para não retirar todas as bolhas de ar que foram incorporadas durante o processo de dobras e pré-modelagem. E vou fazer primeiro uma bola, puxando essa parte aqui e repetindo o processo sempre para o centro, mas sem apertar. Somente fazendo o formato e modelando para incorporar todas as bolhas de ar. E que você começa já a perceber todas as bolhas de ar que foram incorporadas. Bom, feito isso, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo somente no meio e vou fazer um furo. E vou começar abrindo, dando formato, mas sem apertar muito, somente para abrir o pão e fazer o formato da rosca. Onde eu não estou apertando muito a massa, estou apertando bem devagar, fazendo o formato. Então todo esse descanso, a massa que era mole, o processo de dobra ajuda a você ter uma massa com bastante resistência. Tá vendo que ela não gruda na mão, é uma massa bem firme, apesar da alta hidratação. Vou colocar ela em um tapete aqui, né, de linho, mas você pode utilizar uma assadeira com bastante farinha de trigo, sem problema. Aqui o couché, né, de linho ajuda a criar uma casquinha no nosso pão, fica muito mais fácil na hora de cortar. E vou fazer a segunda modelagem. Vou pegar então agora o pedaço de 300 gramas. Esse primeiro foi com um pedaço de 500 gramas. Vou pegar de 300 e vou repetir o processo. Mesmo processo, juntando todas as partes aqui, sem apertar demais, para não incorporar, para não acabar com as bolhas de ar, mantendo uma massa bem aerada e leve. Só. E vou deixar ela aqui no canto. Com um pedaço de 100 gramas, vou pegar um pouco mais de farinha de trigo, polvilhar na mesa e vou abrir um disco. Importante esse processo com bastante farinha de trigo para não grudar tanto no rolo quanto na mesa. Então você pode utilizar nessa parte bastante farinha de trigo. Abrindo, formando um disco. Bom, agora eu vou passar a água por cima. Vou usar um borrifador, mas você pode passar com um pincel.
vou colocar dentro de uma mistura de quinoa com amaranto, quinoa preta, vermelha e o amaranto. Não precisa hidratar, só fiz um mix e vou colocar aqui, ó, a massa, pegar bem todos os grãos aqui, tá? A massa toda coberta. Vou voltar ela aqui. Agora eu vou pincelar óleo no centro desse disco, sem deixar chegar na borda, porque eu quero que apenas o centro da massa não grude. Bom, então agora eu vou colocar a parte lisa por cima, sobre o óleo, e vou vir cobrindo toda a massa. Bom, então vou deixar a parte aqui dos grãos para baixo, vou virar só um pouquinho de farinha de trigo, que seria a parte da emenda. Vou achatar um pouquinho mais da massa e vou cortar, mas sem deixar chegar na borda. Vou cortar aqui e aqui. Então eu passei óleo por dentro e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou virar, fazendo um pão que era redondo ficar quadrado. Parece uma estrela, um pão bem legal. Como eu passei óleo, essa parte aqui ela não fica grudada na massa. Então quando esse pão assar, essa parte vai levantar, vai ficar um pão bem bonito, um pão que chama bastante atenção. Vou colocar na lona, aqui no touché, vou arrumar mais aqui. Vou deixar fermentando por 40 minutos a 1 hora para depois a gente levar esse pão para assar. Bom, depois da fermentação dos pães, aproximadamente 1 hora, ele vai fermentar. Já coloquei uma assadeira, coloquei aqui um tapete de teflon, passei um tapete de silicone, até uma folha de papel manteiga antiaderente, e vou assar esse pão direto no lastro, no forno lastro, temperatura 240 graus teto, e lastro 230 graus, com vapor, bastante vapor, por um tempo aproximado de 40 minutos, 30 minutos com a porta fechada, depois mais 10 minutos com a porta aberta. Eu vou fazer o corte apenas nesse modelo no formato de rosca, no outro não vou fazer o modelo, e aí colocar para assar direto no lastro do forno. Bom pessoal, está finalizado o nosso pão rústico de grãos ancestrais, preparado aí com farinha de sarraceno, com quinoa preta, vermelha e também amaranto, esses grãos ancestrais aí que não foram modificados aí geneticamente com o passar dos anos, um grão que tem um valor nutricional muito bom. Então é um pão bem rústico, bem alveolado, a coloração, um pão muito saboroso, vale muito a pena você preparar essa receita. Um pão cheio de técnicas, e quer aprender muitas outras técnicas, receitas diferentes, venha para a Escola do Padeiro Confeiteiro, localizada aqui em Vinhedo. O site, todos os links aí na descrição, nos comentários, para você seguir a escola. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um bom dia mundial do pão, é o pão que une as pessoas.